Gravação iniciada, presidente. Muito obrigada. Retomamos a sessão da tarde do dia 24 de fevereiro de 2021. Primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Estão presentes os conselheiros Ari Ventamini, Marcelo Costa Marques Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Semiramis de Oliveira Duro, Dr. José Adão Vitorino de Moraes, e agora sim a doutora Sabrina como suplente convocada, Sabrina Coutinho Barbosa. E eu, Lisiane Gelote Meira. Vamos passar ao julgamento do item 253, de relatoria do Dr. Salvador, cujo recorrente é Francisco de Paiva Melo e Companhia Limitada. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Tá. Esse aqui é o seguinte, eu fiquei bastante... Eu nunca tinha visto uma decisão judicial dessa, eu vou explicar para vocês. O que aconteceu aqui? O sindicato... Cadê aqui? Ele é um posto de gasolina, tá? Ele é um posto de gasolina. Então, um sindicato de comércio varejista de derivados de petróleo do estado do Ceará, o Sindipostos, ele impetrou um mandado de segurança coletivo, que é esse número que está aqui, no início da página 2, que tramitou lá no Ceará, na Sexta Vara Federal, lá da Seção Judiciária Federal do Ceará, e transitou em julgado em 9 de 2 de 2005. E essa decisão, ela reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do COFINS, né, o FIM Social, né, que tinha uma modalidade de cobrança de substituição tributária, por essas leis aqui, 7689, 7787. Então, o posto de gasolina era substituído. O que ele pediu a inconstitucionalidade, o sindicato pediu a inconstitucionalidade, e o direito dos substituídos pediu a restituição do indébito do que foi retido na fonte lá pela distribuidora de combustível. Tá? Durante o procedimento de fiscalização, a contribuinte foi intimada para apresentar diversos documentos, como notas fiscais e o DARF. Eu acho que o DARF é um pouco impossível, porque quem recolhe isso é a própria distribuidora, né, lá na fonte. Então, ele não tem DARF, né? E o comprovante de que era substituída na relação tributária e das retenções do fim social. E cópias das decisões judiciais e livros contábeis. Em atendimento à intimação, o contribuinte apresentou explicações e apresentou os seguintes documentos: certidão de teor do processo judicial, o acórdão do TRF-5 da 5ª Região, né, que foi o acórdão que transitou em julgado. Não, desculpa, o acórdão da apelação, e o acórdão do STJ, que foi o recurso especial que transitou em julgado. Apresentou também uma relação emitida pela própria Petrobras Distribuidora, informando por número de nota fiscal, a retenção na fonte, o valor da nota, para informar para o fisco quais foram as compras que ele fez, né, da Petrobras Distribuidora, e qual foi o montante da base de cálculo, e qual foi o montante retido a título de substituição tributária, já que ela não tinha o DARF, né, então ela apresentou esse documento. Proposta dos autos, a petição inicial do mandado de segurança coletivo também, uma memória de cálculo utilizada no demonstrativo, e não há nos autos a sua relação de filiado ao sindicato, apesar dela ter afirmado isso e a fiscalização não ter contraditado essa informação. Por ser substituído na relação tributária, sustentou que não existe comprovante de retenção da contribuição e também não existe o DARF, bastando as notas fiscais de compra com os destaques das retenções, que foi isso que foi apresentado. Ainda afirma, é aqui que é o ponto que me deu dúvida, afirma que a sua condição de substituído já foi devidamente comprovada e ele submeteu todo o processo de compensação, né, de restituição, ao processo de habilitação do crédito e foi deferido. A Receita Federal deferiu o crédito por esse processo, no procedimento de habilitação. Tá? Aí ele argumentou aqui, afirmou que não possuía os livros diário, razão, registro de entrada e registro de saída do período, em razão do tempo, uma vez que o contribuinte não estava mais obrigado a mantê-los em arquivo. Tá? Ele trouxe esse tipo de argumento.
Na informação fiscal, a autoridade fiscal analisou toda a documentação, analisou o mandado de segurança e as decisões transitadas de julgado, e ela não homologou, ela indeferiu o pedido de restituição por vários motivos. O primeiro deles, a decisão se aplica tão somente aos filiados dos sindipostos do sindicato que estejam localizados, que estejam jurisdicionados à Delegacia da Receita Federal de Fortaleza. Isso aqui que eu achei estranho, tá? Porque eu nunca tinha visto. Sendo que a contribuinte está submetida à Delegacia da Receita Federal de Sobral, conforme portaria número tal. A compensação somente poderia ser feita com débitos de COFINS, isso a própria DRJ já afastou, né? A decisão judicial transitou em julgado dizendo que era compensar apenas com débitos de COFINS, mas depois teve, acho que, um repetitivo, e temos também súmula do CARF que autorizando a compensação com demais tributos autorizados administrados pela Receita Federal, e a própria DRJ já tinha dito que isso poderia ser possível, se fosse para reconhecer o crédito, né? Porque ele parou aqui no primeiro ponto. A fiscalização também ainda analisou os documentos, tá? Analisou a planilha, enfim. Se fosse para reconhecer o direito à compensação, ela disse que não implicaria no reconhecimento dos valores apresentados pelo impetrante, visto que o cálculo dos valores a compensar é efetuado por conta e risco do credor, ficando ressalvado ao fisco. Isso aqui foi o que a decisão judicial falou, também. E neste ponto, a contribuinte não apresentou os documentos comprobatórios do seu crédito, não apresentou livro contábil, não apresentou livro razão, não apresentou livro fiscal, porque ela disse que por conta do tempo ela não estava mais obrigada a manter esse livro. Enfim. Então foi proferido. Ainda o despacho decisório ainda analisou o crédito. Ele falou assim, partindo da premissa de que essa planilha da Petrobras Distribuidora contempla todas as notas fiscais de compra, a partir do montante de retenção na fonte aqui que está nessa planilha, eu calculei mesmo assim os créditos, e ele pediu aqui, sei lá, 150 mil reais, e eu só encontrei 9 mil, alguma coisa assim. Depois lá no voto eu explico melhor os valores, tá? Mas ele encontrou um valor bem menor, aplicando o índice de correção e os juros definido pela decisão judicial. Bom, eu acho que eu podia passar para o voto. O que vocês acham, presidente? Sim, por favor. Então, o recurso voluntário ele é tempestivo e atende os requisitos da legislação, passando a análise da causa, restrita aos seguintes pontos controvertidos: ilegitimidade da recorrente por não se submeter à delegacia da Receita Federal de Fortaleza, compensação com outros débitos administrados pela Receita Federal, e liquidez e incerteza dos créditos por falta de laço documental. Inicialmente, convém afastar os argumentos de nulidade e processamento de defesa diante da negativa da realização da perícia contábil. Primeiro, porque não há documentos contábeis para periciar, fato afirmado pela própria recorrente, a prestar a informação de que os livros contábeis não existem, ao prestar. Segundo, porque, baseando-se na mesma fonte de informação que a recorrente, qual seja, o demonstrativo de notas fiscais e valores retidos de fim social fornecidos pela Petrobras Distribuidora, que ele argumenta que tem fé pública, porque é uma sociedade de economia mista, enfim. Aplicando-se os índices de correção monetária determinados pela decisão judicial, transitada em julgado, a fiscalização elaborou os cálculos e encontrou o valor de 39 mil reais de crédito, de suposto crédito, muito inferior ao montante de 165.700 apurado e pleiteado pela recorrente. Então já tem aqui uma diferença de valor, inclusive, se fosse para analisar o crédito. Reitere-se que a fiscalização partiu das mesmas bases de cálculo, que é o demonstrativo da Petrobras, anexando ao relatório fiscal as planilhas de folhas tais, como resultado da apuração que utilizou da seguinte metodologia. Aqui eu coloco qual foi a metodologia, porque o contribuinte no seu recurso e na sua manifestação disse que não conseguiu entender qual foi o cálculo que ela fez, porque ela não disse qual foi o método de cálculo. No próprio termo de verificação fiscal está o método de cálculo, ele colocou aqui, do período de fevereiro de 91 até julho de 91, juros de mora de 1%, ele foi fazendo, discriminando qual foi a metodologia de cálculo, está tudo bem claro aqui no termo de verificação fiscal. Aí ele fala assim no final: ou seja, ainda que o contribuinte fosse beneficiado pela decisão judicial mencionada, esta tivesse autorizado a compensação com tributos e contribuições outras, além de COFINS, e o interessado houvesse logrado comprovar os créditos que alega ter, estes não seriam suficientes para a homologação integral das compensações declaradas.
porque ele só achou 39 mil antes 165 mil de pedido, né? Caberia à recorrente, desde a sua manifestação de conformidade, contestar item por item do cálculo realizado pela fiscalização, a fim de demonstrar o equívoco da fiscalização nesse cálculo, realizando por conta própria os cálculos e as demonstrações que se fizessem necessárias. Essa tarefa não será resolvida por uma perícia contábil determinada por esse órgão julgador, visto que a autoridade fiscal já realizou os cálculos que podem ser tratados como perícia, cabendo à recorrente demonstrar os equívocos. Até porque, aqui que é o meu último ponto, até porque a perícia contábil e a discussão sobre o cálculo ou possibilidade de compensação contra os débitos somente tem espaço se superada a questão da ilegitimidade de parte. Conforme o despacho decisório, a fiscalização não homologou as compensações sob o argumento de que a recorrente não é parte na ação judicial. É o que se passa a analisar. Então, ao analisar a decisão judicial transitada em julgado, a autoridade fiscal concluiu que a recorrente não é parte beneficiária do pronunciamento judicial, visto que não se encontra na delimitação territorial definida pelo nobre magistrado. Assim, de acordo com a certidão narrativa emitida pela sexta vara, na verdade, certidão de objeto pé, né? Depois eu corrijo aqui. Emitida pela sexta vara da Justiça Federal do Ceará, a petição e outras peças processuais retiradas do site do Poder Judiciário na internet, a fiscalização afirmou que o Poder Judiciário concedeu parcialmente a sentença para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária, que ensejou a cobrança a maior da contribuição ao fim social, limitando a decisão para beneficiar tão somente os filiados do Sindipostos jurisdicionados à Delegacia da Receita Federal de Fortaleza, atual Delegacia da Receita Federal do Brasil, né, em Fortaleza, não é esse complemento do Brasil aqui. Por sua vez, a recorrente sustenta que o sindicato atuou como substituto processual, reunindo todos os seus filiados para centralizar a discussão, elegendo como autoridade coatora o delegado da delegacia. Mas o sujeito passivo, na verdade, seria a União Federal. Então, seria válida para o Brasil inteiro, segundo o seu argumento, tá? A autoridade coatora apenas presta informações do processo, ela, na verdade, não seria parte. Sustenta ainda que fez parte do mandado de segurança, conforme lista de filiados apresentada com a petição inicial perante o Poder Judiciário e juntada aos autos. No entanto, referida lista de filiados não está nos autos, não sendo possível confirmar as alegações da recorrente. A condição de filiada da recorrente é necessária para fins da constatação de sua condição de beneficiária da decisão judicial. A despeito disso, é fato incontroverso, pois admitido pela própria recorrente, que a contribuinte se localiza no município de Itauá, jurisdicionada pela Delegacia da Receita Federal em Sobral. Neste ponto, deve-se concordar com a unidade de origem na medida em que a decisão judicial foi bem específica, concedendo o direito à compensação tão somente aos filiados do sindicato que estivesse submetido à Delegacia da Receita Federal de Fortaleza. Aqui está o trecho da decisão, isso aqui é o dispositivo da decisão, tá? Na verdade, isso aqui é a certidão de objeto e pé, que está em folhas 167 e 168. Tá assim, ó. Certifico que o meritíssimo juiz federal da sexta vara proferiu sentença concedendo parcialmente a segurança para... Essa aqui foi a decisão transitada e julgada, tá? Porque o STJ mandou, ele reverteu a apelação e disse que deveria prevalecer a sentença de primeira instância. Então, o conteúdo jurídico que foi transitado e julgado é esse aqui da decisão judicial da sentença. Tá? Declarar a inexistência da relação jurídica que ensejou a cobrança, a maior da contribuição. Aí aqui eu grifei, ó, assegurar às substituídas que estejam subordinados à Delegacia da Receita Federal em Fortaleza o direito à compensação dos créditos dos valores pagos ou a maior a título de fim social. Certifico finalmente, está no final, que em sede de recurso especial, a Igreja Primeira Turma do STJ deu provimento ao submetido recurso, que era da Fazenda, tá? Para restabelecer a sentença do juízo AQUO, que é a decisão de primeira instância, nos termos de sua fundamentação, tendo o acórdão sido transitado em julgado em 9/12/2005. Nota-se que a decisão judicial foi expressa em conferir o direito apenas de compensação, né, o direito de compensação, apenas as substituídas que estivessem subordinadas à Delegacia de Fortaleza. Com isso, mesmo que a recorrente estivesse na referida listagem de filiados, apenas as localizadas na jurisdição da DRF de Fortaleza seriam beneficiadas. Não consta do processo judicial que o sindicato apresentou o recurso de apelação para este ponto.
Diante disso, a autoridade fiscal afirmou o que segue. Ressalte-se que o município de Itauá está jurisdicionado pela Agência da Receita Federal de Crateus, desde a edição da portaria de 2000, aqui 242 de 2000. Assim sendo, quando a impetração do mandado de segurança, o contribuinte em questão já não se encontrava na delegacia de Fortaleza, mas na delegacia de Sobral. Portanto, a despeito do equívoco no deferimento, aqui ele comenta isso, né? Que ele entende que lá na Agência Federal, lá no processo de habilitação, cometeu um equívoco, porque ela deveria ter verificado isso no processo de habilitação. Então, a despeito do equívoco no deferimento do pedido de habilitação dos créditos requeridos, a realidade é que o interessado não é parte na sentença, posto que não se encontrava, quando da interposição da ação judicial, sob a jurisdição do delegado da Receita Federal do Brasil em Fortaleza. Assim, não faz jus a qualquer direito creditório nela embasado. Desta forma, em obediência à decisão judicial, deve-se reconhecer que a recorrente não é beneficiária do quanto decidido pelo Poder Judiciário, não sendo titular de créditos passíveis de compensação. Resta prejudicada as demais decisões de mérito, e suposto ocorrência do recurso voluntário para negar provimento. Ok. Então, a proposta do relator, no item 253, é negar provimento ao recurso voluntário. Podemos votar? Doutor Ari? Eu acompanho, mas é estranha a decisão mesmo. Eu acompanho o relator. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Doutor José Adão? Com o relator. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Doutora Sabrina? Acompanho. Eu também acompanho. Obrigada a todos. Então, a decisão é, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. E esse é o item 253. Eu achei estranha essa decisão, Ari, e por isso que eu coloquei aqui, o sindicato não recorreu disso, né? Porque ela, em tese, ela poderia recorrer desse ponto, né? Dizendo, não, eu quero para todos os meus filiados do Ceará inteiro. Mas ela não recorreu. Agora 259, doutor Salvador. O senhor está sem microfone. 259 é qual contribuinte? Começou. Então, tem esse 259, que é COFINS, e o 263 é PIS. Você acha que temos tempo para os dois? Sim. Ah, então, se temos tempo, não sei. Deixa eu ver se temos tempo. Mas também, se for caso, a gente retoma amanhã. Tá bom. Ah, sim, já lembrei o que é isso. Presidente. Sim. Só para lembrar, eu tenho um caso. Aqui nessa sala nada é fácil, né? Mas eu tenho um caso de falha na representação processual que tem uma chance pequena, mas tem de ser rápido. Tá. Não, é só porque se de repente estiver faltando 5, 10 minutos. Alguém tem um pequeno já. Tá bom? Tá bom, obrigada, Marcelo. 2013-95. Eu vou só explicar o relatório, se vocês acharem que vai demorar, a gente pode passar para o Marcelo. Não, então vamos iniciar. Vamos ver até onde a gente vai. Então vamos abrir esse da COFINS, que é o 259, né? Então vamos iniciar o julgamento dos itens 259 e 263, ambos da recorrente Comesul Frutas Limitada, em ambos de relatoria do Dr. Salvador. Por favor, doutor. Esse aqui é o seguinte, ó. Foi publicada o artigo 17 da Lei 11.033, que conferiu o direito para o contribuinte de manter o crédito de PIS e COFINS quando tivesse saído isenta, não tributária, ou com alíquota zero, ou com suspensão, certo? Beleza. Essa lei é de agosto, na verdade ela é com base numa medida provisória que foi publicada em 6 de agosto de 2004, e depois ela foi convertida nessa Lei 11.033. O que aconteceu depois? Foi publicada em maio de 2005
a Lei 11.116, que falou o seguinte: olha, aqueles contribuintes que estão acumulando crédito com base no artigo 17 da 1133, se a cada final do trimestre calendário tiver ainda o crédito excedente, você pode pedir ressarcimento ou compensação. Só que isso só vale a partir da minha vigência, a partir de quando eu entrar em vigor. Oi, não entendi. Eu olhei aqui o seu voto e eu vi que tem a questão da súmula 125 para fins. Tem. Talvez a gente... Cara, podemos sair em vista coletiva para a gente pensar nisso aí, entra naquele lote de reflexão da súmula e do repetitivo, né? É nos dois? Nos dois. Então, minha sugestão já é para vista, porque já que a gente está com essa ideia de estudar esses casos, né? Para vir um pouco mais maduro na sessão que vem. Tá bom. Pode ser. Então, tinha esquecido disso. Eu fui passar rapidamente, só no... Você pode ver que aqui no final eu apliquei a súmula, né? Eu vi. O meu estava assim também. Mas a gente está repensando. Então, a minha proposta para os itens 259 e 263 é... Minha proposta não, né? Vista coletiva. Não precisa botar isso. E podemos ir para o do Marcelo, então. A esperança é a última que morre, né? Marcelo, você falou que era rápido. Não. Eu disse que há uma remota chance de ser rápido. Essa turma aqui, nada com o Salvador é rápido. Né? Nada com o Salvador é simples, é rápido, né? Ele vai ver um carimbo que está ilegível e que houve uma preterição do direito de defesa por causa disso. Vai ver um negócio. Qual é o item da pauta, Marcelo? Deixa eu encontrar aqui, o Fester. 278. Tá, eu vou anunciar, então. Na parte, então, é por uma questão de organização de tempo, então nós não estamos seguindo a risca a ordem, né, em função da nossa organização de tempo. Nós vamos ter o processo de relatoria do Dr. Marcelo, cuja recorrente é a Farsa Road Express. O item 278 da pauta. Eu passo a palavra ao doutor Marcelo. É o seguinte, esse processo aqui, a unidade de origem, ela identificou uma falha na representação processual em relação ao recurso voluntário. Aí ela intimou, o recurso voluntário foi entregue via postal, aí ela intimou, né, a recorrente a mandar cópia autenticada do documento de identidade do procurador que assinou o recurso voluntário, que é diferente de quem assinou a manifestação de inconformidade, né? E aí ela intimou o contribuinte. Aí a intimação voltou. Aí ela pegou e intimou a representante legal. Também não foi. Não estão me escutando? Eu estou. O problema sou eu, então, que triste. Estou ouvindo sim, Marcelo, infelizmente. Beba do seu próprio veneno. Então... Bom, então o que aconteceu? Eu não estou ouvindo, Marcelo. Eu vou botar isso aqui, eu vou botar para ver se é melhor. Gente, eu vou te tirar assim, Miramis, então. Não, Marcelo, Está me ouvindo agora? Agora eu estou. Então pronto. A culpa era do Marcelo mesmo. O Adão tem toda a razão. Eu não sei o que está acontecendo, eu estou colocando fone de ouvido, aí aquela hora ninguém estava escutando, depois eu tirei todo mundo escutando, menos a Semiramis. Mas vamos lá. Então o que aconteceu? Eu vou repetir rapidamente. A unidade de origem viu uma falha na representação processual, porque a pessoa que assinou o recurso voluntário, diferente da que assinou a manifestação de inconformidade, não tinha uma cópia autenticada ou original do documento de identificação. Ela intimou a recorrente, o recurso voluntário foi enviado por via postal, ela intimou, não obteve êxito, depois intimou a representante legal, sempre nos endereços que constavam no banco de dados da Receita Federal. A unidade de origem colocou extratos para mostrar que ela foi no endereço certinho. E aí o que aconteceu?
esse processo eu trouxe para a turma e eu propus que fosse feita uma diligência porque não tinha sido, não tinham intimado via edital. E aí baixou para a unidade de origem e eles publicaram o edital. E o recorrente também não respondeu, tá certo? Então eu aqui, não tenho outra alternativa que não conhecer do recurso voluntário. Ok. A proposta do relator é não conhecer do recurso voluntário. Marcelo, a juntada do recurso foi física, depois foi digitalizado e veio para o processo? Porque eu fico um pouco na dúvida quando o recurso é juntado pelo próprio ICAC do... Não, foi via postal, foi pelo correio. Porque como para enviar pelo ICAC precisa de certificado... Não é verdade não, mas foi pelo correio. Aí eu entenderia que a falha está suprida, foi a própria empresa. Não, eu concordo com a senhora. Mas foi pelo correio. Entendi. Ok. Podemos votar, então? Esclarecido? Doutora Ari? Acompanha. Fazer o quê, né? Tem que acompanhar. Doutor Marco Antônio? Acompanha o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Eu acompanho o relator, presidente. Obrigada. Doutora Semira? Acompanho. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão é, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário. Eu estou falando... Presidente, Paulo, tem ele que é rápido. O Paulo, que está pedindo a Sabrina, disse que eles estão bem atrasados lá, então a gente pode ficar mais um pouquinho com ela. Tá. Eu tenho um que eu acho que é rápido aqui, viu? Tá, então vamos lá. Esse item anterior, qual que era mesmo? É o 278. 278. O meu é item 260, galvanoplastia. Vamos lá. Já está aí na pasta? Tá, passamos então ao julgamento do item 260, recorrente galvanoplastia moderna limitada, de relatoria do Dr. Salvador. Por favor, doutor. Então, aqui são diversas PERDECOMPs transmitidas para realizar uma compensação de créditos decorrente de pagamento indevido reconhecido por decisão judicial. É o caso daqueles decretos-leis 2445 e 2449. Ele entrou com uma ação judicial e foi, nessa ação números que está aqui, e foi vencedora, né, e transitou em julgado em fevereiro de 2002. Houve o reconhecimento da inconstitucionalidade, o direito de realizar as compensações indevidas, dos pagamentos indevidos, corrigidos por índices integrais de defasagem, corrigido pelo IBGE, enfim, expurgados nos termos da súmula 41. Aqui, qual foi o problema? De novo, ele foi intimado, esse contribuinte aqui ele foi intimado para apresentar a documentação, inclusive livro de apuração do ICMS e a documentação deve voltar ao seu crédito, bem como a declaração da DIPJ, né, do Imposto de Renda, referente a 1928 até 1997, para fim de identificar a base de cálculo. Especificamente para esses documentos, a recorrente não apresentou, afirmando a não existência, né, disse que não existia mais o documento, porque já tinha passado mais de 20 anos e ele não era obrigado a manter esse em arquivo. E aí falou assim, você é Receita Federal, você tem várias informações sobre o seu contribuinte no seu sistema, então utilize estes documentos. A Receita Federal, que eu achei até com muita boa vontade, ela fez o seguinte: diante da ausência da documentação para a realização dos cálculos, a própria fiscalização consultou o sistema interno da Receita Federal para obter os dados necessários para a apuração das bases de cálculo. No entanto,
Mesmo em arquivo físico, a Receita Federal conseguiu os dados apenas dos anos base de 99 em diante, não sendo possível aferir a base de cálculo e os pagamentos efetuados para os anos base de 88 e 89. Então, com base nessa documentação, ela fez os cálculos. Ela falou, 88 e 89 eu não tenho a base de cálculo. O contribuinte também disse que não tem. Então, eu vou fazer a apuração de acordo com a decisão judicial a partir de 90, que é o que eu tenho. Aplicando, então, a correção monetária e os juros definidos na decisão judicial, ela encontrou o montante de crédito e homologou as compensações até o limite dos créditos reconhecidos. Eu posso passar para o voto? Por favor. Então, de plano, constata-se que não há reparos a fazer na decisão de piso, sendo impossível presumir, a contribuinte ela alega isso, olha, para os anos de 88 e 89, que a gente não tem documentação, nem eu, nem o fisco, o fisco tem que presumir que eu estou falando a verdade, e tem que adotar o do contribuinte e me dar os créditos. E aí fala assim, constata-se que não há reparos a fazer, sendo impossível presumir que os créditos apresentados pela recorrente estão corretos, aplicando-se o brocado do indúbio para o contribuinte, como quer a contribuinte, sem que exista uma documentação que lhe dê suporte. Ademais, saliente que as PED-Comps começaram a ser transmitidas a partir de 15 de agosto de 2006. Para realizar a compensação, a contribuinte teve que calcular os seus créditos e, para tanto, certamente utilizou contabilidade, notas fiscais e outros documentos para realizar os cálculos do quanto recolheu indevidamente aos cofres públicos. Porém, em 2011, quando intimada para apresentar a documentação da apuração das bases de cálculo, conforme o termo de solicitação e tal, afirmou que não tinha mais os documentos diante do lapso de mais de 20 anos, não existindo lei que obrigasse a manutenção de tais arquivos. Nem mesmo em sua manifestação de conformidade a recorrente logrou em apresentar os documentos, nem mesmo contábeis para subsidiar a plausibilidade de seus créditos. Tampouco foi trazido aos autos um demonstrativo de cálculo para fim de explicar os cálculos realizados para encontrar os créditos informados nos PED-Comps. Impossível aferir a base de cálculo para fins de apuração dos créditos sem a mínima documentação. A contribuinte pleiteou os créditos perante o Poder Judiciário, assim tinha ciência que no futuro, caso vencedora, precisaria dos documentos para o pleito da devolução dos pagamentos indevidos na via da compensação. O dever de guarda da documentação é decorrência da pendência da restituição ou compensação dos pagamentos reputados como indevidos. Enquanto não estiver prescrito o seu direito de repetir o indébito, inclusive na via da compensação, é dever da contribuinte a manutenção em boa ordem de toda a documentação pertinente, como os livros contábeis, nos termos do regulamento de imposto de renda, que antes era o artigo 264, agora é o artigo 278. No caso concreto, a ação judicial transitou em julgado em fevereiro de 2002, contando-se a partir daí o prazo prescricional de 5 anos para exercer o seu direito de restituição ou compensação, nos termos do decreto 20.910. Assim, a contribuinte tinha o dever de manter toda a documentação em seus arquivos até fevereiro de 2007, último dia que tinha para pleitear o direito. Ainda acrescente que após a apresentação da declaração, que foi em 2006, né, se não me engano, ou dos pedidos de restituição, formulado dentro do prazo prescricional, a contribuinte deve se manter na posse de toda a documentação pertinente enquanto os créditos estão pendentes de análise pela Fazenda Pública. Então, em síntese, a Receita Federal ainda encontrou base de cálculo, né, daqueles anos que ela tinha, ano base 1990 até 1996, porque ela disse que a partir de setembro de 95, né, até setembro de 95, ano base 95, exercício financeiro de 96, ano base de 95, até agosto de 95 ela poderia calcular. Depois disso entrou em vigor a medida provisória 1212, e aí já não tinha mais essa discussão. Então eu creio que a Fazenda Pública já fez a parte dela, ela calculou o crédito dentro do possível, dentro da documentação apresentada, e diante da falta de provas dos demais períodos, penso que devo negar provimento ao recurso voluntário. Então, conheço do recurso voluntário, mas nego o provimento. Muito obrigada, doutor Salvador. Então, a proposta para o item 260 é negar provimento ao recurso voluntário. Podemos votar? Doutora Ari? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho.
Obrigada. Doutor José Adão. Acompanho. Muito obrigada. Doutora Selmira Miss. Acompanho. Obrigada. Doutora Sabrina. Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão do item 260 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Eu estou conversando lá com o Paulo e disse que a gente pode ficar mais um pouco com a Sabrina. Será que a gente tem mais algum processo que dê para fazer nesse tempo? Eles estão atrasados lá. Vamos fazer o alguma coisa aí, como que é? Presidente, eu tenho o 270 e o 269. Isso é intempestividade. Vai ser mais rápido. Esse meu, que é o 261, ele é... Na verdade, eu deveria fazer uma resolução aqui declinando competência, porque, de acordo com o princípio da especialidade, o competente para julgar isso é o Marco Antônio, né? Que é multa aduaneira, por falta de informação ou informação a destempo. Mas vamos fazer a intempestividade do julgadão e aí... Agora, não, que a gente está com esse tema bem... Quer fazer esse primeiro? Eu acho que a gente está com esse tema muito do dia, né? Tá bom. Na verdade. Então, vamos... E depois... Obrigado, Salvador, que o Marco é especialista. Então, passamos para o julgamento do item... É 261, né? Eu acho que é isso, não? É 261, Panalpina. Panalpina. 261, cuja recorrente é Panalpina Limitada, relatoria do doutor Salvador. Por favor, doutor. Bom, aqui é multa aduaneira, então, por entrega de declaração fora do prazo, né? Entrega de informação de carga ou de transporte fora do prazo, ela é uma agente de cargas, né? Artigo 107, inciso 4º, a linha E do Decreto-Lei 37 de 66, conforme aqui o Marco Antônio relatou vários processos aqui sobre esse ponto hoje. Então, aqui, o valor da autuação foi de 265 mil, porque ele encontrou 53 infrações entre os meses de abril e maio de 2008. Por que eu perguntei aqui para o Marco se era por embarcação? Porque tem muitos conhecimentos de embarcação, muitos CS que são vinculados à mesma embarcação. Então eu fiquei na dúvida, eu queria até que o Marco olhasse aqui a planilha para me ajudar aqui nesse ponto. Bom, a DRJ, ela, analisando o caso, ela já reverteu uma parte, porque ela encontrou decadência. Só que ela fez uma contagem de prazo, para mim, um pouco equivocada, porque o prazo da decadência, eu posso explicar no meu voto? Então, posso ir para o voto, presidente? Pode, eu até já estou olhando aqui, que os meus temas prediletos. Ele contou o início do prazo decadencial da data de quando ele apresentou a informação. Não da data de quando ele cometeu a infração. Para mim, ele cometeu a infração a partir do momento que ele está inadimplente, né? No caso, é a atracação do navio no Porto Nacional. Então, a partir do dia seguinte, o fisco já poderia fazer o auto de infração, porque ele já é infrator. Às vezes ele fez 10 dias depois, 5 dias depois, 15 dias depois, e o fisco contou o prazo, a DRJ contou o prazo decadencial da data da apresentação da declaração. Então, vamos lá aqui. Em relação à nulidade, a recorrente sustenta erro material na auto de infração, devendo ser cancelado. Isso porque a DRJ reconheceu a decadência. Olha o interessante esse argumento dele aqui. A DRJ reconheceu a decadência do direito de lançar por algumas infrações, cancelando parte do auto de infração. Ele fala assim, ó, não tem como o auto de infração que trata da mesma multa, da mesma atitude infracional, sobreviver para uma parte e não sobreviver para outras, né? Então, se ele decidiu que era insubsistente para uma parte, tinha que decidir que era insubsistente para todo o resto. Os argumentos da recorrente não prosperam. O auto de infração, apesar de ser um ato administrativo único, contempla a constatação do cometimento de diversas infrações, mesmo que caracterizada por uma mesma previsão legal. E existe impedimento para que todas as condutas infracionais cometidas ao longo de um período não sejam lançadas no mesmo auto de infração. E, se parte dessas condutas foram cometidas em período anterior ao prazo decadencial, podem ser retirados do auto de infração, permanecendo intacto para as demais condutas. Então, eu não vejo nulidade nenhuma aqui, tá? Em relação à decadência, ressalte-se que essa matéria não foi trazida em 7G, tampouco em sua impugnação, mas sua análise cabe ser realizada de ofício pelo órgão julgador. O prazo de decadência para realizar o lançamento de multas aduaneiras é regido pelo disposto no artigo 139 do Decreto-Lei 3736, utilizando-se o lapso temporal previsto no artigo 138.
Analisando a norma de incidência dessa decadência, constata-se que na hipótese de incidência consta o prazo de 5 anos para lavrar o auto de infração, contados da data da infração, tendo como consequência a impossibilidade de cobrança da multa se decorrido o lustro temporal, sem que o ato tenha sido realizado. Está aqui o dispositivo, o artigo 109, então a contar da data da infração. Pois bem, analisando o auto de infração, verifica-se que as infrações foram cometidas entre abril de 2008 e maio de 2008, época em que vigoravam as penalidades dos termos do artigo. Então, o que dizia essa IN aqui? O computador deu um problema. Por quê? Não, agora voltou que estava um sopro aí na sua... Não, parece que tem um trovão. Não sei se passou um carro, um caminhão e alguém que está com o microfone aberto. Tá bom. Desculpa. Então, essa IN 800, ela determinou qual é o prazo, né? Ela vem e disse assim, ó, no artigo 50. As cargas transportadas, o disposto no caput não exime o transportador, tá aqui. Então, os artigos 22, artigo 22 da IN diz que o prazo para a entrega da informação, está aqui na linha D do inciso 2º do artigo 22. É 48 horas antes da chegada da embarcação para os manifestos e respectivo CE a descarregar no Porto Nacional. Só que o artigo 50 fala o seguinte, ó, aqueles prazos do artigo 22, eles só vão entrar em vigor a partir de 1º de abril de 2009. Enquanto isso, ele fala assim no parágrafo único, isso não exime o transportador da obrigação de prestar informação. Então, ele tem que informar essa carga transportada, no inciso 2º, antes da atracação do porto. Então, o que isso quer dizer? Que ele tem o prazo até a atracação da embarcação no Porto Nacional para apresentar essa informação. Então, qual que é a data da infração? É a partir desse marco temporal. Então, pela dicção do artigo 50 da IN 800, o início dos prazos do artigo 22 terão início apenas em 1º de abril de 2009, mas não significa que não há prazo para prestar informações durante essa vacatio legis, tendo em vista que o parágrafo único, inciso 2º, determina que o transportador deve informar as cargas antes da data da atracação da embarcação, e foi esse o prazo considerado pela fiscalização, conforme se extrai do relatório fiscal, que ele diz que ele está considerando que o prazo é até a atracação da embarcação. Note que o prazo para prestar as informações é até a chegada da embarcação no porto, no primeiro porto nacional. Assim, se a informação fosse prestada 1 hora depois da embarcação ao chegar no primeiro porto nacional, a pessoa devedora da informação já estava inadimplente, a infração já foi cometida e já seria possível lavrar o auto de infração. Com isso, deve-se considerar que, após a atracação da embarcação, a recorrente já é considerada infratora, aplicando-se a sanção aduaneira, mesmo que a declaração seja entregue a destempo, iniciando a contagem do prazo decadencial no dia seguinte da infração cometida. A notificação do auto de infração foi realizada em 17 de abril de 2013, ou seja, começa a contar o prazo em 18 de abril. O marco aqui. Então, conforme fiz confusão aqui. A notificação do auto de infração foi realizada em 17 de abril de 2013, conforme o AR de folhas tais. Com isso, as infrações cometidas antes de 16 de abril de 2008, leia-se, as embarcações que atracaram no porto até 16 de abril de 2008, inclusive essa data, cujas informações sobre as cargas foram entregues a destempo, não podem ser objeto de auto de infração por ter decorrido mais de 5 anos do prazo decadencial. A R decisão de piso considerou como marco temporal a data da prestação intempestiva realizada, excluindo 11 infrações do auto de infração. No entanto, a infração se considera ocorrida quando o navio chega no porto, sem que antes desse fato tenha ocorrido a prestação de informações. Isso porque as informações devem ser prestadas antes da embarcação chegar. Então eu grifei aqui quais são as embarcações, quais são os conhecimentos aqui que estão decadentes, tá? Considerando que a notificação foi 17 de abril de 2013, então apenas as infrações cometidas a partir de 17 de abril de 2008 não estariam decadentes, né? Aí eu grifei aqui. Então deve-se reconhecer a decadência parcial do direito de lançar para estes
casos aqui que estão grifados em amarelo. No mérito, trata-se de caso de autoinfração, para prestar de informação. A multa é bem objetiva, eu creio que a turma não tem dúvida sobre isso, né? Então, na parte que está decadente, eu creio que não tenha problema de ter de aplicação da multa, mesmo que tudo no mesmo auto de infração. As informações intempestivas, elas representam uma penalidade, um dano ao erário, que ofende ali o dever de fiscalização, o poder de polícia aduaneiro, e que gera ali a necessidade, ou gera ali a aplicação da multa, né? Ele traz um argumento aqui do agente de carga, que ele seria parte legítima. Então, aqui eu falo o seguinte, ó. Estou no início da página 10. O tratamento dado ao transportador é o mesmo que o conferido aos agentes de cargas. A própria IN da Receita Federal, que utiliza o termo transportador no artigo 50, define em seu artigo 2º as pessoas que se enquadram como tal. Aqui eu cito quais são os transportadores, né, quem são essas pessoas, e o agente de carga é uma delas. O Decreto-Lei 37 também faz a mesma coisa, no artigo 37, está aqui o parágrafo 1º, falou agente de carga, assim considerado qualquer pessoa que em nome do importador ou transportador, aqui a questão do mandatário também, né. Então, ele está incluído como sujeito passivo, por ser, ele confunde aqui, ele diz que como o fiscal utiliza o termo responsável, é que ele é responsável por entregar a declaração, né? Com isso, ele é o sujeito ativo da infração. Aí depois ele fala assim, não posso ser penalizado por responsabilidade, ele cita o artigo 121 do CTN, dizendo a diferença entre contribuinte e responsável, então há uma confusão aqui nessa definição de responsável e contribuinte do CTN. Na verdade, ele é responsável como agente infrator, né? Ele é responsabilizado por ser agente infrator, então ele é o próprio agente. Não é nem questão de contribuinte aqui, tá? Então eu afasto esses argumentos que ele trouxe. Assim, aqui estou no final da página 11. Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus representantes, devem prestar às autoridades aduaneiras as informações detalhadas sobre as cargas a serem embarcadas, desembarcadas, de passagem no território nacional, bem como informações sobre as embarcações que operarem em portos brasileiros. A entrega intempestiva das informações provocam por si só dano ao erário, por configurar embaraço à fiscalização, enfim, aqui tem um argumento. Então, eu mantenho a multa, tá? E aqui eu copiei mesmo, tá, Marco? O argumento do Marco em relação à solução POSIT 8 de 2008. Porque o auto de infração ele foi lavrado com base em cada CE. Então, às vezes tem uma embarcação que tem 3, 4, 5 CEs, e ele fez uma infração para cada CE. Então, aqui estou trazendo a solução de consulta que o Marco trouxe no caso que ele tratou também na sessão de hoje, sobre a infração ser imputada por embarcação. E aqui eu queria a ajuda de vocês, então eu coloquei no final da página 13. Então, percebe-se que a fiscalização aduaneira não observou a forma de cálculo estabelecida na solução de consulta, de forma que deve o lançamento ser ajustado para que a multa se limite a uma única vez por veículo transportador. Desta forma, com base em tal argumentação, a penalidade prevista no artigo 107 deve ser reduzida e analisada de sorte que seja aplicada apenas uma multa de R$5.000 por embarcação. E aqui eu trouxe para vocês, se vocês quiserem dar o zoom para olhar, quais são as embarcações que... Reduzida e pronto, né? Não precisa colocar aqui as embarcações, né? Não precisa ser analisada, não tem nada para fazer, é só verificar e retirar. Não, então vai fazer uma... Então, assim, mas é que eu não tenho certeza. Eu observei aí que, no caso, você está estendendo a solução de consulta aí para as importações, né? Porque a solução aí de consulta... Não, é isso que eu queria ver a ajuda do Marco. Ela é aplicada aí na exportação, dados de embarque na exportação. Aí você já estaria dando uma eu não tinha colocado isso no meu voto original, porque eu tinha mantido a infração com base em cada CE. Uhum. Quando eu vi essa solução de consulta, eu pensei que se aplicava aqui. Porque essa solução ela foi específica para isso, né? Para exportação. Para dados de embarque na exportação. Agora, mas a lógica aí parece ser a mesma, né?
porque se você for olhar o artigo 107, ele fala por embarcação ou por carga. Por isso que eu mantive a autuação inicialmente por CE. Se você for ler, eu coloquei aqui no início do voto o artigo 107, ele fala assim, ó, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada. Então... Na solução de consulta, a pergunta, inclusive, que se faz lá, né, para a obtenção da solução é: deve ser aplicada ao transportador a multa de 5 mil para cada declaração de exportação com dados de embarque informados fora do prazo, ou tendo em vista disposto no artigo 99 do Decreto-Lei 37 de 66, né, que trata da graduação e aplicação das penalidades, deve ser aplicada apenas uma multa de 5 mil por transportador para todas as DS cujo dado de embarques este tenha informado fora do prazo. Né? Então vamos lá. Hoje de manhã, quando eu coloquei esse acórdão aqui na pasta, ele não estava com essa parte da solução de consulta. Eu coloquei agora por conta dos julgamentos do seu caso. Então, assim, essa solução de consulta não se aplica para importação, é isso? Ela não está eu estou dizendo que a solução de consulta é específica aqui de exportação, mas aí você está dando uma interpretação específica. Eu não coloquei essa parte inicial porque já o meu caso era de exportação, era de dados de embarque fora do prazo, de diversas DEs numa mesma embarcação. É por isso que eu não coloquei essa parte inicial. Mas aí teria que fazer uma pesquisa aí, como seria a jurisprudência, se aceita ou não. Mas, não, eu acho que a gente já julgou aqui em outras oportunidades que era por CE. Pois é. A gente já julgou aqui. Eu fiz a pesquisa na importação, porque o meu caso aí era tudo de exportação e apenas um ou dois de importação, mas não abrangia esse detalhe aí de várias infrações. Talvez valesse a pena uma vista só para dar uma olhada. Me parece adequada a extensão, mas vale a pena a gente verificar. Tá, então, eu vou colocar uma... Eu acho, a gente já julgou mesmo e ficou do jeito que o Salvador colocou. Uhum. E talvez se voltasse para a redação original do voto, a gente não teria problema. Eu volto, eu não me oponho. Porque o meu entendimento porque inicial... a gente já julgou isso mesmo, já baixamos a multa por causa disso. O meu entendimento inicial era de que não era por embarcação, era por CE. E a gente já julgou isso aqui, né, Celina? Já. Essa solução aí é específica para exportação, aqui tá tudo aqui, então eu apliquei, né, porque aplicaria o meu caso. Agora, na importação aí, teria que adaptar, verificar como seria, fazer pesquisas aí, isso eu não fiz. Eu acho que se for para voltar para a minha versão original do meu voto, eu volto sem problema. Eu não discordo do posicionamento, porque o artigo 107, que é o de informação de carga, que é o mesmo de exportação. A multa é a mesma que foi aplicada para exportação, tá, Marco? É a linha E do 107, inciso 4º. Ele fala por transporte, por veículo ou por carga. Tá escrito, a fundamentação é a mesma, a fundamentação. Não, 107, 4E, se eu não estou enganado. Isso. Agora, se quiser fazer uma vista também... Eu acho se a turma decidir por voltar para é legal, né? E não nessa solução de consulta. Eu lembro que as vezes que a gente julgou com base no 107 mesmo. Então, se o problema é se a solução de consulta se estende à importação, no momento que não era mesmo parte do seu voto original, a gente pode superar essa questão. Olha, antes de então, já julgou sem a consulta. Eu vou fazer uma outra proposta aqui, então. Antes de eu iniciar o tópico da solução de consulta, eu termino nesse parágrafo aqui, ó. Porém, a recorrente não demonstra os documentos que subsidiam sua conclusão, que ele está falando aqui de retificação, né? Ele argumenta que todos os casos são de retificação, e que não é. Nenhum deles que eu analisei eram retificação. Então, eu também afasto a argumentação dele de que os dados eram retificação. Ele trouxe isso só no recurso voluntário, na impugnação ele não trouxe. Então, o meu último parágrafo do voto seria esse aqui, ó. Porém, a recorrente não demonstra os documentos que subsidiam sua conclusão, analisando os documentos que registram a data e horário de atracação da embarcação no porto, bem como os documentos CE mercante de folhas tais, extrai e os de status de escala, que registram as informações, data e horário. As informações foram transmitidas, e as informações que foram transmitidas, verifica-se que os argumentos da recorrente também não prosperam, na medida em que não se trata de retificação, mas sim de própria informação prestada de forma intempestiva. E aí eu já iria para o dispositivo lá no final. Isso posto,
conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento, reconhecendo-se a decadência parcial. Ponto. Essa era a minha proposta original, tá? Eu acho que está Menos polêmico. Inclusive, essa questão de retificação que ele alegou, tem uma outra solução de consulta interna da COSIT, que foi redigida pela doutora Lisiane. É essa aqui que ele cita, não é? É a 2 de 2016, se eu não estou enganado. Isso. É a 2 de 2016. Foi um pouco mais dessa época. Da Lisiane, é verdade. Mas não é o caso aqui, né? Não é o caso. Então, eu pararia nesse parágrafo aqui do porém, a recorrente não demonstra, apagaria o tópico de solução de consulta interna, que é a de exportação, e aí o dispositivo ficaria assim: conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento, reconhecendo-se a decadência parcial. Ponto. Estou de acordo. Podemos ir em frente assim? Então, vamos à votação. Doutora Ari? Ficou sem a parte da solução de consulta, é isso, né, Salvador? Isso. Então, eu acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Muito obrigada. Doutor José Adão? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. E eu proponho que que encerremos a sessão de hoje. Sim? Então, encerramos a sessão de hoje. Por que a gente não faz os do Zé Adão, que são intempestivos? É a intempestividade. A Sabrina não vai mais lá na outra turma? Vai, ela só deram um tempinho a mais pra gente. Mas a gente não pode demorar muito mais. O de intempestividade é assim, acho que em 1 minuto a gente faz, né? José Adão, é rápido? Intempestivo. A intempestividade até adianta, é por um dia. Então vamos lá. Então vamos lá. São 2, né? Qual é o item para anunciar? O povo está querendo trabalhar hoje. É o 269 e o 270 do mesmo contribuinte, que votar um, aplica o outro, porque é tudo igualzinho. Então vamos ao julgamento dos itens 269 e 270, cuja recorrente é Eurocomércio Exterior ERELI. Relatoria do Dr. José Adão. Dr. José Adão, por favor. Isso é o DECOMP, a DF no homologou, que o crédito associado ao DARFI foi objeto de análise em perda de compra anteriores, que referiam ao mesmo pagamento. Ela apresentou a manifestação de conformidade, sim, na homologação, alegando em síntese que faz uso da repetição da compensação dos valores pagos indevidamente ou maior. Analisada uma circunstância de conformidade, o DJ julgou improcedente, sob fundamento preliminar, que o crédito financeiro declarado da compensação foi objeto de perda de compra anterior já indeferido pela autoridade administrativa. E B, no mérito que a certeza de liquidez do valor declarado compensado não foram demonstrados e comprovados. Intimada, ela apresentou o recurso voluntário assistindo na homologação, alegando em si que no presente caso não se trata de utilização do mesmo crédito financeiro, entre parênteses, em débito, objeto da compra anterior, cuja decisão foi pelo não reconhecimento do valor reclamado. Em 23 de maio de 2014, data de transação da compra anterior, não foi demonstrado pagamento indevido ao maior, assim não existia direito a crédito a ser compensado, e consequentemente o seu indeferimento foi correto. Após a decisão do DF, que foi gerado o crédito. Então ele concordou tudo isso aí. O recurso não atende aos requisitos do artigo 67 por ter sido deposto intempestivamente. Aí eu reproduzo aqui o artigo 14 aqui do decreto 72/55 e do exame dos autos verifica-se quando ele foi intimado da decisão em 7 de maio de 2018, numa segunda-feira, conforme comprova a arte sua remessa postal às folhas 31. Já o recurso voluntário foi apresentado em 7 de junho de 2018, numa quinta-feira, conforme prova o termo de análise de situação juntada às folhas 35. Como a intimação ocorreu em 7 de maio de 2018, numa segunda-feira, o prazo limite de 30 dias de que o contribuinte disponha para a interpretação do recurso voluntário
se iniciou em 8 de maio de 2018 e expirou-se em 6 de junho de 2018, uma quarta-feira. Contudo, o recurso foi apresentado em 7/6, um dia depois do prazo limite. Ressalto que, segundo o calendário de 2018, naquelas datas não houve feriados municipais, estaduais ou federais que implicassem na contagem normal do prazo de 30 dias de que a Cotrib dispunha para a interposição do recurso voluntário. Em face do exposto, não conheço do recurso voluntário do contribuinte. O outro é igualzinho. Ambos por um dia, ele perdeu o prazo. Perdeu o prazo. Obrigado, doutor José Adão. Então, a proposta do relator é não conhecer do recurso voluntário. Podemos votar? Nós estamos julgando os dois itens, 269 e 270. Doutor Ari? Acompanho. Obrigado. Doutor Marcelo? Eu acompanho, mas queria falar com o Zé Adão que esse parágrafo que começa em ressaltos, eu acho que ali na redação, você quis dizer o seguinte: se houvesse um feriado, né, a existência de um feriado implicaria numa alteração, né, da contagem normal. Eu acho que é isso que você quis dizer, né? Exato. Acho que mereceria, assim, um ajustezinho na redação só, porque o que você quis dizer é o seguinte: como não houve nenhum feriado, não há que se alterar a contagem normal. Certo. Acho que é só isso, mas eu acompanho o relator. Eu vou aceitar e obrigado porque a gente escreve para a gente estar claro, mas é importante escrever para os outros, as outras pessoas entenderem. Então, muito obrigado. Obrigada, doutor Marcelo. Doutor Marco Antônio? Eu acompanho. A minha sugestão sempre nesses casos aí de intempestividade é colocar as telinhas de aplicação, né, do processo, aí fica mais fácil para a gente visualizar também. A telinha do AR, né? Mas isso aí é apenas uma sugestão, acato se quiser. Eu faço isso justamente para facilitar a leitura dos demais colegas. É porque muitas vezes a gente já aconteceu aqui, né, de mostrar a telinha, mas a contagem aqui, um dia fica meio arriscado e a gente descobre que não está bem intempestivo. Então, essa é uma sugestão aí, eu acompanho. Okay. Obrigado. Obrigada, doutor Marco Antônio. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutora Semina Miss? Acompanho. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão dos itens 269 e 270 é por unanimidade de votos não conhecer do recurso voluntário. Agora sim, encerramos a sessão do dia 24 de fevereiro de 2021, período da tarde, e peço, por favor, que apoio interrompa a gravação.